minha Ai, parceira? tô com um delay. Estamos em mais um episódio, né, do nosso podcast Um Saúde novo episódio. Consciente. Exatamente. E hoje a gente trouxe... a gente pensou sempre, pensa sempre, né, em trazer informações que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Algo que esteja sempre num tema, no momento atual. E estamos no mês de setembro. Setembro amarelo. E precisamos falar cada vez mais sobre isso, né? A conscientização das doenças mentais, né? Enfim, da prevenção do tratamento. E por isso, nós temos uma convidada também especial aqui com a gente, que é a Cris. Eu vou chamar de Cris, tá? Sim, Cristiane bem-vinda, Cruz, Cris. bem-vinda. Nós estamos acostumadas com Cris. Pois é. Igual quando me encontram, Manu, né? Não é, Manuela? Pois é, então, Cristiane Cruz, Cris, mãe do Pietro, de 17 anos, e do Bernardo, de 7, esposa do Pierre, graduada em Psicologia pelo SESMAC, especialização em Psicologia Perinatal pela Uniara, em São Paulo, formação em Parentalidade. Atualmente, o currículo dela é enorme, viu, gente? Então, assim, eu estou resumindo, que eu combinei com ela aqui. E atualmente atuando como psicologia clínica, perinatal e parentalidade, né? Gestora e administradora, né? Coordenadora de psicologia do Espaço Renascer, lá no Harmony. E hoje ela é nossa psicóloga lá da clínica, Sim. tá? Com muito prazer, atendendo, né? E dando suporte, apoio psicológico às nossas pacientes tentantes que estão se planejando para uma gestação, que estão enfrentando um tratamento, as gestantes, né? E a gente vai falar Gente, eu muito tô vendo sobre aqui, isso hoje viu? aqui. E tem curso online para pais e cuidadores de crianças até 2 anos de idade. Olha que maravilha. Vamos falar sobre isso, que isso é muito Vamos. importante. Com certeza. Cris, bem-vinda. Que alegria ter você Que lindo aqui, o seu viu? currículo, Cris. Espera aí, eu vou falar o Obrigada. último. Fale, por Fale. favor. Criadora do Esqueci. projeto Encontro de Mulheres, Sim. cuidando de quem cuida. Perfeito. Ai, que Sim, linda. Só o seu currículo já tem muita pauta para nossa conversa de hoje. Com certeza. Fiquem à vontade. Eu que agradeço, né, de estar aqui, de partilhar com vocês lá na clínica, né, a generosidade e que a gente possa realmente levar a saúde no todo, É né? verdade. Esse mês é um mês que a gente tem um olhar mais voltado, mas a gente tem que levar sempre, né? Saúde mental, hoje mais do que nunca. Com certeza. E depois da pandemia também, né, Cris? Com certeza a gente visualiza esse movimento dentro dos nossos consultórios, nos trabalhos, as notícias. Então, a gente tem visto que aumentaram, né? A incidência aumentou realmente, né, de pessoas com doenças mentais cada vez mais, ansiedade generalizada, depressão. E a gente queria começar o nosso bate-papo por aí. Sim. Tá certo? Fala um pouquinho pra gente aí dessa epidemiologia, né? Das principais doenças que você realmente consegue, né, abarcar aí no seu consultório, os mais frequentes. Sim. Vamos falar um pouquinho de setembro, né? Amarelo, estamos de amarelo. Isso, pois é, especialmente E aí, esse assim, programa. é uma campanha que ela nasceu em 2015, com esse olhar voltado, né? Da prevenção do suicídio e falar sobre isso, porque a gente sabe que é um tabu, né? Falar sobre morte ainda é algo que inquieta, né? Que as pessoas trazem ainda com receio e com medo, lógico. Mas a gente sabe quando é uma morte inesperada, que ela surge, então fica muito mais difícil de lidar. Né? Então, a gente vem quebrando e falando sobre isso. Né? Os dados atuais não, a gente tem em 2019, a Organização Mundial da Saúde, né? 700 mil pessoas morrem por ano pelo suicídio. Né? E aí a gente vê que é muito significativo. Eu estava pensando nisso, né? E dizendo, poxa, a gente já tem que ter pesquisa depois da pandemia. Sim. Né? A faixa etária é de 15 a 29 anos, quando a gente olha um público muito jovem, né? E assim, uma pessoa a cada 40 segundos morre no mundo inteiro. Isso é o que a gente tem notificado. E o que a gente não tem. Isso. Né? Então, esse olhar, ele precisa se estender mesmo, né? Os alertas, o cuidado. E aí, quando se pergunta, né? A gente vai muito para os profissionais de saúde mental, qual é a causa? Né? O que é que a gente pode fazer? O que acontece? E aí, a gente vai para esse contexto, assim, é biológico? Também. É psicológico? Sim. E social, cultural. Então, a gente sabe, né? Quando a gente vai pensar, Cris, sei lá, por que acontece? Vamos entender um pouco. Eu sempre digo, todo comportamento ele tem um porquê.
tem um motivo, nada é por acaso. Então, assim, a história de vida dessa pessoa, se já teve suicídio na família, é um potencial, tá? Abuso sexual, por quê? Qual a ideia que se tem? Criança não vai lembrar. Né? A gente fala muito de memória sensorial, da memória desde a gestação, né? Do útero. Então, a gente tem muito estudo sobre isso. E aí, os primeiros cuidados, registro que fica nessa criança. Então, é um índice. Porque, assim, hoje a gente também tem falado sobre abuso e as pessoas estão se dando conta, na verdade, assim, poxa, isso aconteceu comigo. Né? Ontem eu falava sobre Cris. isso Sim. com a Eu penso psiquiatra. exatamente isso. Eu acho que hoje, assim, o advento da informação e da comunicação torna os casos mais conhecidos. Sim. Né? É por isso que a gente consegue alcançar com mais precisão os números. Porque antigamente não tinha tudo que acontece, todo mundo pega um telefone e filma, e grava, e registra. E antigamente as coisas aconteciam, se viam absurdos, crianças eram espancadas, né? Pessoas eram abusadas, mas não dava para registrar. Normalizava a violência. E hoje não, tá tudo mais fácil de você ver, né? Então, acho que por isso que fica melhor de ter os números. Mas, desde que o mundo é mundo... Existe. Que existe. Né? E, assim, no Brasil, a gente já sabe que tem dados, assim, que... Eu estava lendo há poucos dias sobre isso. E 20%, na verdade, né? Que são notificados, que a gente sabe. E teve uma pesquisa e aí mostrou que 20% da população já teve algum tipo de violência sexual, né? Sim. Seja ela, né, verbal ou enfim. Mas eu acho que, sinceramente, esse número ainda é maior. Mas é assustador. 20% da população brasileira é muita gente. Significativo, né? Com certeza. E a gente sabe que é um risco para o suicídio. Sim. Né? Porque a pessoa ali, para ela entender, para dar conta, né? E aí a gente vai... o que é que a gente pode usar de ferramenta para a prevenção? Autoconhecimento, a gente fala muito, né? Rede de apoio, construção familiar. Essa é a ideia de que vai ter uma família perfeita. Ela não existe. Isso. Né? Mas é preciso que tenha relações ali seguras, né? O apego seguro que a gente fala. Então, hoje a gente fala muito sobre escutar. Escuta a pessoa. Você não precisa dar solução para a vida dela, nem precisa ser profissional também, né? Mas escutar. A gente tem falado, escuta, deixa a pessoa desabafar. Porque, às vezes, aquela angústia, aquela sensação de desamparo, sabe? Desesperança. E aí ela acaba achando que não vai ter saída, né? Transtorno mental. Então, assim, avaliar essa pessoa, sabe? Algum familiar, um amigo percebe que a pessoa não está bem. Porque, dá sinais, sim, a gente percebe. A pessoa tem uma mudança do comportamento, ela começa a fazer coisas que ela não fazia, ou está mais acelerada, ou mais impulsiva. A gente percebe, né? E aí a fala também, sabe? Eu gostaria de sumir, sabe? Isso aqui para mim não tem mais sentido. Né? Então, assim, a pessoa vai sinalizando. Só que no dia a dia, né? Vai acontecendo assim no cotidiano, você diz, não vai acontecer. Tem a negação, né? A pessoa tá chateada, sabe? Mas a gente hoje, mais do que nunca, precisa ter esse olhar. E dizer assim, não, vamos procurar um profissional, ou eu tô aqui para lhe escutar, né? Dar aquele suporte, porque o que é que se acha? Né? Geralmente, eu vejo muito isso em consultório. As pessoas dizem assim, eu não vou incomodar. Né? Eu não vou ligar para o meu amigo, eu não vou ligar para a minha amiga, ela já tem muita coisa, eu não vou ligar para um familiar, e aí vai, acumulando. Né? Não busca. Então, a pessoa chega num limite. Né? Eu acho que hoje também, Cris, tem uma questão de uma perfeição também, né? As pessoas hoje têm muita dificuldade, na verdade, de demonstrar suas fraquezas, né? A cobrança é muito grande, né? Eu tenho 2 filhos, né, meninos também, como você, e que têm idades bem, né, são 4 anos de diferença. E a gente vê realmente assim, a gente cobra muito, né? Porque tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque tem que ser o melhor, a nota tem que ser, não pode ser 9,5, tem que ser 10, né? Então, assim, que tipo de cobrança que a gente está fazendo, que a gente não está percebendo? E hoje em dia a gente observa, assim, pela perfeição, a dificuldade realmente das pessoas mostrarem as suas dificuldades, as suas fraquezas, né? E aí acaba realmente entrando nesse contexto que você acabou de abordar aqui. De reconhecer os limites, né? Sim, todo mundo também. vai ter limites. Hoje eu também falava sobre isso, habilidade. Alguém comentou, disse assim, eu sou péssima em Instagram, eu não consigo, eu digo habilidade. Exato. Se você exercita, você aprende. Mas você também não pode desenvolver essa habilidade, tá tudo certo. Né? E quando a gente entra nesse contexto, é o autoconhecimento. É de, assim, eu sei das minhas emoções. Criança pode conhecer suas emoções e dizer assim, estou com raiva.
né? Não quero isso, agora estou chateada. Entender as emoções e lidar com isso, né? As redes sociais, elas reforçam, a gente não pode negar, né? Porque são recortes de vida perfeita, que não existe, né? E a gente está o tempo todo em construção. A gente está se construindo e quando se tem filhos, você também está ali, né? Sim. Orientando a pessoa. E você não deixa de ser você. Sim, com certeza. Eu acho que essa história da rede social dá um enlouquecido em todo mundo. Porque não faz nenhum sentido você estar na rede social mostrando coisa ruim. Se você tá mal, você não vai estar lá. Sim. Você não vai... Aí, se você coloca uma coisa ruim, todo mundo, meu Deus, que doida. Tá compartilhando uma coisa. Aí você coloca uma coisa boa... Pote de margarina, isso não existe, só tem coisa boa. Não, gente. Quando a gente... alegria é uma coisa que extravasa, né? E ali você compartilha a alegria. Não tem pra que estar colocando coisa ruim. Isso não significa que é perfeição, mas é a visão de cada um. Porque as pessoas têm uma noção muito superficial da vida, né? Olha e já é aquilo. Ninguém para refletir no que tá vendo. Isso é bem complexo. É muito de cada um. A leitura que o outro faz é dele. Não é do que está acontecendo de fato. E perceber que a leitura é sua é onde mora a complicação. Exato. É você quem problematiza, né? E até porque, assim, quando você tá diante de pessoas, de adultos, né? Você ainda... Não, ali tem que ter já existe uma maturidade e tudo mais, mas mesmo assim, cada um tem suas limitações. Mas e quando você fala de criança e de pré-adolescente, de adolescente, visualizando todos os dias aquilo ali, né? O mundo perfeito da fulana, e eu não consigo ter aquele mundo perfeito. Eu quero aquela bolsa, aquele não sei o que lá, tererê, aquele celular, né? E assim, e tá em construção, não tem maturidade suficiente ainda. Isso né? mesmo. E aí é que realmente impacta, E lidar acho que com a ainda frustração, mais, né? né? Lidar com a frustração. Com a frustração. Exatamente. Para criança e para adolescente é mais Muito difícil. Isso. E a gente tem uma era digital que é tudo muito rápido. Sim. Então, assim, né? Quando a gente lembra um pouquinho antes, que somos jovens, né? Claro. Né? Mandei um assalto para ela numa festa de 15 anos de 1980. Ela, ei, nessa época aí eu não existia, não. Mandou um direct pra mim, viu? Aí, olha, pai do céu, querida, nessa época aí eu não tinha essa idade, não, viu? E aí a gente pensa, né, nas bibliotecas, da busca. Hoje eles não precisam, né? Não precisam. Então vai tudo hoje pro se não Google. quiser nem estuda, né? Não, gente, Porque meu faz o seu esposo trabalho. tava falando agora, ele disse, Eugênia, você não vai acreditar. Inteligência artificial, acabei de ver que ninguém precisa fazer mais TCC. Ninguém precisa fazer, né? Enfim, tá tudo lá. Imagina, Você estudar. fala algumas palavras e... Sai prontinho. Menino, que loucura Então, isso. a assim, gente tem essa estimula geração. a irresponsabilidade, né? É uma geração assim, que ela não busca, né? E aí a queixa é essa dos adolescentes, assim, dos pais, dos cuidadores. Dos pais, exatamente. Né? De dizer assim, ai, que geração é essa? E aí eles não conseguem lidar com as emoções, do negativo. Porque a vida, ela é real, né? Então, a gente, eu tenho uma vida que uma hora acontece alguma coisa familiar, alguma coisa profissional, isso é vida real, né? A gente tá vivendo. Então, os adolescentes, eles não conseguem lidar com isso porque eles entendem que é tudo rápido. Né? Fácil. E emoção é processo. Quando a gente fala de autoconhecimento, ele é processo. Né? Terapia, às vezes, ela é desagradável. Você sai com raiva do terapeuta, porque ele diz as coisas que você diz. E você se dá conta e diz, poxa, tô chateado. E isso é processo. Né? Então, a gente precisa colocar que é realidade, que é vida real. Ok, ótimo, rede social. Ajuda o digital, ajuda muito. Né? Mas precisa arma, né? orientar, né? Supervisionar onde é que está entrando, o que é que está vendo, o que é que está absorvendo esse cérebro, né? E aí acaba gerando uma ansiedade muito maior do agora, do pronto. Do agora, do pronto e de você não produzir, porque você passa mais tempo observando o outro do que fazendo alguma coisa para si mesmo. Isso mesmo. Eu estava agora lá no congresso, que eu encontrei com o Cris também, né? A gente teve esse encontro no Congresso Brasileiro de Reprodução lá em Aracaju. E eu estava assistindo uma aula de gestão de laboratório. E um embriologista, chefe do laboratório, estava dando essa palestra. E ele falando assim, gente, a gente precisa lidar com os novos embriologistas. Na verdade, ele quis dizer com os novos profissionais de hoje em dia. Porque a idade, gente, o comportamento mudou totalmente, né? A gente é de uma época que, assim, a gente, né? Trabalha, era plantão em 24 horas e 48 horas e não sei o quê, né? O Gael tá ali, nos bastidores. Eu peguei essa época. Peguei também. Pra mim era tudo normal e você tinha que fazer aquilo ali. E assim,
Minha residência, no meu plantão, a gente não dormia e coisa e tal. Essa geração, gente, o quê? Trabalhar final de semana? Dar plantão de sábado? Deus me livre, não. É impressionante, né? Só que eles valorizam o tempo deles, amiga. Hoje em dia tem isso também. Sim. Entendeu? Mas Os o que mais jovens tem é curso produtivos. de coaching ensinando a você que seu A tempo valorizar é o seu valioso tempo, e tem que ser você pago tem que por cuidar. isso. Exatamente. Tem um retorno. Exato, e é o estilo de vida, e você tem que cuidar da sua saúde, tarará. E é isso. Então, assim, é uma nova geração que está vindo. Meu filho, esse De negócio jovens valorizar o tempo. Se a gente valorizasse o tempo jovens naquela época, trabalhadores. a gente não tava onde a gente tá Só que hoje. aí, veja, exato. Só que aí a gente, na verdade, não é que a gente tem que aceitar e pronto. Mas a gente tem que começar a aprender a lidar com essa geração. Isso. E Porque aprender se a com gente eles bater... também, porque esse negócio Exato, aprender com eles é interessante. muito. Sabe que Não é? ontem eu atendi um paciente... Carga horária de ele trabalho reduzida, entendeu? Ok, Eugênia, tudo bem. Doutora Manuela. O que é que você quer falar sobre isso? Eu ontem atendi um paciente... Foi a médica, a doutora Manuela, que falou agora. Entendi. Ontem eu atendi um paciente e eu fiz bem assim, como é a sua rotina? Aí primeiro, ele falou das queixas, né? Que quando ele entrou, eu já vi todas as queixas. Cansado, não dorme, remédio para ansiedade, obesidade, não consegue se concentrar, memorizar, e tá estudando para concurso, e trabalha o dia inteiro, de noite tem que estudar, mas não produz. Então você fica em cima do livro sem dormir, sem estudar, sem produzir, e no outro dia acorda cansado para trabalhar. Então, olha, vamos prestar atenção aí na sua logística, na sua vida. Você tá percebendo em algum momento a sua existência, que você existe, que você tá vivo? Porque você dorme para acordar e trabalhar, e trabalha e dorme para acordar e trabalhar. Qual é o momento que a sua vida está sendo sua? Com certeza. Né? Qual momento você está percebendo que existe uma pessoa, que existe vida, que essa vida é aqui e agora, porque amanhã e daqui a pouco, hoje de tarde, a gente não sabe, né? E aí? Isso O que foi que mesmo. você fez? Você tá o tempo inteiro vendendo o seu tempo de vida e nem você não tem uma hora do dia para perceber que está vivo. E quando eu falo isso, é uma hora do dia dedicado a você, a se cuidar. Que é a história do autocuidado, Isso né? mesmo. O exercício, acordar, orar, meditar, né? Planejar o seu autocuidado num dia comum de trabalho. Né? Ficar em E silêncio, eu queria mesmo dentro do chamar a carro. atenção. Fazer algo Não botar pra música nem ele, nada, né? não se Exatamente. ouvir, Ele, né? que gera um prazer pra ele. Porque Com quando certeza. vai chegando domingo, e é uma síndrome da segunda-feira, né? Chegando domingo de noite, todo mundo começa a ficar ansioso, triste, taquicardia, porque vai passar a semana todinha que não tem um momento pra si. Mas isso pode acontecer. Pode, e acontece Sim, muito. né? E aí precisa entender isso. Qual é o meu tempo de qualidade. Não precisa ser muito, foi ótimo, né? O que você disse pra ele, assim. É uma hora, mas é uma hora que lhe gera prazer. Quando a gente fala aí do projeto, né? Cuidando de quem cuida, ele nasce assim, porque nós, profissionais, sempre dedicamos o tempo para o outro. É verdade. Né? E não só para os nossos pacientes, mas para familiares. Não importa se você é mãe, se não é mãe. Eu disse, não, a gente precisa ter um encontro que seja nosso, que a gente fale das nossas coisas. E é só de mulheres, viu? Ai, que maravilha. Né? E aí, assim, é descontrair, é de conversar, né? De ter um momento nosso de qualidade. E aí, revigora. Com certeza, A gente precisa minha gente. trazer isso. E aí, trazendo a questão do suicídio, a gente precisa também falar do suicídio materno. Sim. Que a gente não tem notificação. É um absurdo. A gente não tem. Porque acaba acontecendo e aí não vai com esse filtro, com esse olhar. Né? E aí, assim, acontece. A mulher começa na gestação a apresentar sintomas de depressão, ansiedade, né? Porque a gente tem do ansioso a ideação suicida. Ele começa ali, por exemplo, o ansioso, ele quer dar conta de tudo, né? Ele traz essa característica que você citou. Eu tenho isso, aquilo para fazer. E ele diz, poxa, eu não estou dando conta. Essa é a sensação de impotência. A cobrança, a autocobrança, né? Que começa a mulher, ver ela vai entrando também nesse movimento. Né? Isso eu vivo no pré-natal psicológico. Mas, Cris, e agora? Eu vou ser mãe? Como é? Calma, vamos viver esse momento? Né? Mas isso aqui precisa dar certo. E minha vida profissional, vamos voltar para esse momento? Então, viver o momento. E aí, as mulheres, elas têm adoecido. Muito. Infelizmente, a gente não tem notificação. Né? E tem o suicídio. A gente tem a questão do pós-parto, que tem a psicose, né? Porque tem o suicídio materno e do bebê, né? Coloca em risco o bebê. Então, a gente precisa também falar sobre isso. Trazer essas mulheres. De não entender, assim, de não trazer esse entendimento da maternidade, que é algo lindo. E
Não estou dizendo que não seja. Mas nem toda mulher vai viver desse jeito. Né? Tem mulher que diz, eu vivi minhas 3 maternidades. Eu estava plena e linda. Vai ter mulher que vai dizer, eu odiei viver aquele período. Isso não quer dizer que ela odeia o filho, nem a filha. Né? É porque aquele processo, talvez interno para ela, já trouxe, né, uma predisposição aí de adoecimento mental. Então a gente precisa também trazer esse olhar das contexto de vida e história de cada um, né? Não é o que está acontecendo agora. Na minha residência de ginecologia e obstetrícia, enfim, e depois disso, né, dando os plantões e trabalhando no sistema público, a gente observava muito. O índice não é baixo. E a gente se deparava tanto com o suicídio materno, como também a morte neonatal, né? Assim, e tinha mulheres que a gente precisava realmente, né, ter aquele, obviamente, não só o apoio, né, multidisciplinar ali, o apoio psicológico, mas a gente montar uma rede de suporte, de proteção a esse bebê e a essa mãe. Isso mesmo. Então, assim, eu já tive mulheres que pularam da janela do hospital. Né, mulheres que realmente, durante tá ali, amamentando e tenta sufocar o bebê. Ali. No né, banho, entendeu? né? Relato no banho, de afogar o bebê. Exatamente. Né? Então, precisa ter esse olhar atento. Né? A gente entende que essa pessoa não está bem. Não está bem. Precisa estar atento a isso e realmente direcionar, né, para o profissional, para ter esse apoio. É uma fase muito difícil. Eu estava falando com uma paciente, inclusive, hoje, que eu estava dando alta para ela, no primeiro trimestre. E ela é de fora. Na verdade, ela é daqui, mas mora fora há muito tempo, no Canadá e tal. E imagina, né? Ela teve que fazer toda a mudança. E ela é muito programada. Como a maioria das pessoas hoje em dia são muito programadas, né? E ela, com 38 anos, né? Não conseguiu engravidar. A política do Canadá de investigação de fertilidade é totalmente diferente. Assim, uns 3 anos você investigando para começar a iniciar algum tipo de tratamento. E aí ela veio para o Brasil achando que ela ia passar 20 dias no máximo e ia resolver a vida dela. Mas não foi bem assim, né? Então, teve um processo de fertilização, ela precisou fazer novamente, não contava com isso, teve que se afastar mais tempo do trabalho, e ela e o esposo aqui, né? Enfim, toda uma mudança geral, né? Porque eles chegaram em abril e ainda estão aqui. E ela me falou isso, doutora Eugênia, não sei onde é que vai ser meu parto. Estou querendo voltar, mas acho que vou para Portugal, que é mais, né, tem uma política de saúde mais parecida com a daqui. Estou pensando o que vou fazer. Minha mãe quer que eu fique, mas a gente não está alojado. Eu disse, gente, calma. Uma coisa de cada vez. Isso. Veja onde você acha que você vai ter mais apoio, porque é o que você vai precisar. É verdade. É de apoio. E se sentir confortável. E tem solução para todo problema. Aluga um apartamento, por enquanto, enfim, né? Mas, assim, a gente entra nessa ansiedade que você falou, né? Você já fica pensando lá na frente e tudo depois e tal. Não é que você não tenha que programar. É importante. Muito. Traz uma tranquilidade também quando você faz programações futuras, né? Mas entender que você precisa vivenciar o tempo. E a gente observa cada vez mais isso. No pré-natal psicológico, a gente faz o planejamento. Isso. Né? Porque é preciso fazer a chegada do bebê, com quem vai ficar, a rede de apoio. Não é bobagem. Não. Né? Cris, a refeição. Quem é que vai ficar responsável? Quem vai fazer sua comida, porque por exemplo. Porque a gente não sabe. Exato. Né? Como é que vai nascer esse bebê, se vai demandar. A mulher precisa se alimentar, tomar banho. Sim. A gente faz esse planejamento. Mas é preciso viver o momento. Sim. Né? E as pessoas estão deixando de viver isso. Mas o que gera mais angústia é isso. Porque a mulher está passando por esse processo, vamos dizer, a primeira vez. E aí ela quer fazer o planejamento, só que são momentos que ela nunca viveu, que ela não tem noção de como vai ser. Isso mesmo. Porque as intercorrências acontecem. Quando eu estava grávida, eu estava para... A data prevista do parto da Bela era final de março, começo de abril. Aí a Eugênia fez, certo, você já desmarcou a agenda, vai atender só começo de março, né? Eu disse, não, vou atender até o começo de abril. Aí ela, como assim? Eu disse, lógico, porque eu preciso trabalhar, eu preciso deixar as pessoas organizadas, são doenças crônicas, pessoas que eu tenho que acompanhar. Então, quanto mais tempo eu ficar ali no consultório, vai ser mais fácil para organizar as coisas para poder voltar. Aí ela, mas você não sabe o que é um final de uma gravidez? Aí eu parei e fiz, um final de uma gravidez. Aí, aquilo eu já fiquei...
Eu digo, realmente é um terreno desconhecido. É algo que tudo pode acontecer. Isso. Né? E para nossa surpresa, Aconteceu uma pandemia. Nada mais, nada menos do que uma pandemia. E mudou tudo e vamos parir em casa. Parto normal sem analgesia. Quando eu engravidei, eu liguei para uma amiga minha que é anestesista e que faz muita analgesia de parto normal. E eu liguei para ela. Eu fiz, tô grávida, quero que você faça a minha analgesia, quero parto normal. Ela tá, quem é obstetra? Eu digo, não sei. Aí ela, você tem que falar primeiro com o obstetra. Eu só tava preocupada com a analgesia do parto normal. Que já ai, amiga, vem tanta coisa por aí. Uma história de um trauma com a minha mãe, que ela dizia, ela sofreu violência obstétrica e tem tudo fotografado, foi o meu parto. E ela dizia que era a pior coisa da vida um filho de parto normal. Porque ela foi violentada naquele momento, né? Mas eu só fui entender isso depois. Então, eu cresci com esse trauma. Criancinha perguntavam assim, qual é o seu maior medo? Eu fazia de parto normal. Foi o que você ouviu, né? Porque foi o que eu ouvi. Então, quando eu engravidei, que a minha mãe fez, minha filha, você já marcou a data do parto? Aí eu disse, não, mãe. Ela, como assim? Não existe parto normal? Eu disse, lógico que existe, vai ser normal e é a Bela que vai decidir o momento dela. E a minha mãe passou a gravidez inteira, a minha gravidez, ela angustiada com a história do parto normal. Eu digo, não, mas já tá tudo certo, não vou sofrer, vai ser maravilhoso, vai ser a obstetra minha amiga, maravilhosa e tal, e contém mundos e fundos incríveis, isolamento social. Agora vamos parar em casa. Pronto, imagine, né? Eu tive que ali quebrar todos os meus traumas, os meus medos, zero analgesia, aguinha quente nas costas, massagem do Caio. Meu Deus do céu. Não, e é uma desconstrução de tudo que a gente imagina, entendeu? Né? Eu lembro, sempre a gente estava nas consultas, né, amiga? Ela dizia, vai ser assim, eu disse, não, tava tudo planejado. Não, amiga, não. Tudo se prepare para que outras coisas possam acontecer. Isso mesmo. Né? A gente precisa estar preparado. E aí, quando a gente fala de parto, independente de qualquer coisa, é a escolha da mulher, mas a gente tem que se programar para todas as possibilidades que podem acontecer, né? É o plano A, o plano B e o plano C. Lida bem. E não lida bem, né? entendeu? Você cria, idealiza. Que não é ruim, eu volto a dizer. É maravilhoso você idealizar, é muito bom você sonhar, mas precisa pensar nos outros planos. Isso mesmo. Aí quando ela falou assim, mas eu vou atender tal dia, vou voltar tal dia, eu disse, amiga, veja. Vou dar um conselho. Quando ela disse veja, ela não precisava falar mais nada. Quando ela disse veja, eu murchei assim, olhei pro Caio. Você não sabe como vai ser as demandas, tenha calma, se dê essa oportunidade, se dê essa chance. Se tiver que voltar a trabalhar e for tranquilo, e for possível, você volta numa velocidade um pouquinho menor, marca 1 ou 2, né, online e tal, não sei o quê. Olha, não, na verdade nem tinha online. Aí veio a possibilidade. Mas olha, surgiu, foi um lado né? positivo para ela, na verdade, como porque ela Deus conseguiu, prepara. né? Exatamente, eu consegui atender cuidar online. da minha filha, ficar com ela todo o tempo e voltei a trabalhar com 12 dias pós-parto online. Que maravilha, Então, né? assim, uma coisa que ninguém imaginava. E se eu fosse ficar sofrendo ali de véspera, exato. né? Teria sido um sofrimento em vão, uma angústia desnecessária pra mim e pra ela. Então, muita coisa não sai como a gente planeja, mas pode ser bom também. Sim. Né? Com certeza. Vai tudo se ajeita. E a gente tem uma capacidade impressionante de se adaptar e de resolver. O negócio vai acontecendo, você vai ali resolvendo, você nem percebe. Quando passou, você diz, eita, não acredito que isso aconteceu, que eu já resolvi. E isso vem da infância, né? As crianças são incríveis, minha gente. Não é? Elas se adaptam a coisas que a gente não espera. Que a gente, talvez, como adulto, né? A gente sofre muito mais e eles são muito, né? Tranquilos na questão de adaptação, de se adaptar, né? Vamos dizer assim, obviamente. Não, eu na mudança da Bela. Mas, pois é. Mas é isso, assim, eu digo sempre, olhe, a gente começa a entender que a gente não tem controle de nada quando a gente engravida. A gente tem controle de absolutamente nada. Mas que é importante, que isso não seja sofrido. Sim. Mas é importante a gente compreender. Isso. Né? Que nem sempre vai sair como planejado. Isso mesmo, ter um planejamento superficial, mas viver aquele processo. Sim. Né? Entender que não, ok, organizei, mas vamos ver como é que vai ser. É a história do plano A e plano B, né? Isso. Você tem uma ideia, né? Quando a gente traz o pré-natal psicológico, a gente fala da vacina. Mas a vacina, a Alessandra Reis que traz isso, né? Ela é criadora. Ela diz assim, a vacina é quando eu escuto algo ali que eu já ouvi alguém falar, eu digo, realmente, eu escutei, eu vou viver aquilo, mas eu escutei alguém falando sobre isso.
E é isso que a gente direciona. Lógico que a experiência vai ser única, o registro vai ser único. Sua mãe passou para você aquilo que ela viveu e que não foi bom para ela, né? Então, por proteção, ela passou dessa forma para você, né? Então, assim, você vivia e experimentou outra coisa, mas vivia na experiência dela, né? Porque é o registro que você tinha. Mas a gente precisa entender isso. Oportunidade, isso mesmo, né? De viver a sua maternidade, né? De construir a sua história. Mas a gente traz esse norte, assim, de arrumar, para que a mulher não fique com aquela angústia, né? Eu preciso amamentar, mas eu preciso fazer alguma coisa de refeição, eu preciso dar atenção a outro filho, no mundo de hoje, eu acho que mais ainda, né? Porque a mulher assumiu tantas tarefas que a maternidade vem, infelizmente, adoecendo mais ainda, né? A gente tem uma sobrecarga, é necessário um direcionamento mesmo. É muito importante esse direcionamento. A maioria das pessoas vive muito no automático, não percebe o que está acontecendo, não percebe esse tipo de situação. E se não chamar a mulher para essa realidade, vai ser péssimo para a família inteira, né? Ela adoece, né? E ela adoecendo, todo mundo adoece. Eu digo assim, a criança adoece, as pessoas que estão ao redor. Lógico, a gente hoje tem pais muito mais participativos. E que bom, né? A gente tem outro olhar hoje desses pais estarem ativos e essas mulheres permitirem isso. Porque é isso que eu coloco. Eu digo, vamos permitir, né? Ah, Cris, mas não ficou com o bebê, sei lá, veio um irmão, veio, né, contrata uma enfermeira. Aí eu, mas você está permitindo quando? Né? Que ele troque uma fralda, que ele dê um banho. A gente precisa permitir. Porque os homens vão aprender como a gente, né? Instinto materno, ele não existe. A gente aprendeu e a gente aprende. Todo mundo aprende. Aí tem um estudo, né, do cérebro da mulher, depois que o bebê nasce, a gente sabe que ele muda, a massa cinzenta, ela aumenta. E aí foi feito estudo no homem. Esse homem que promove os cuidados, ele também tem o cérebro alterado. Entende? Então, a gente aprende a cuidar. Essa coisa, ele não sabe pegar, né? Não fala assim, mas ele tem medo. Mas você também não teve? Eu digo, você cuidou de alguma criança? Só que o que acontece? Culturalmente, a gente brinca de boneca, né? Então, a gente aprende o cuidado. A gente tem uma percepção mais aguçada, geralmente, as mulheres têm, porque desde cedo é dividido. Então, assim, ela cuida da boneca. Lógico, tem meninas que não gostam. Mas vamos falar, né? De um modo geral. Que é ofertado para a menina. Para o menino é ofertado? Não. Né? Ele cuidar, ele se dividir, ele ter obrigações em casa. Então, a gente precisa rever essas questões. Vem sendo mudado isso, né? E aí, a gente tira um pouco essa carga da mulher. E é uma missão de delegar. Nossa, mãe de meninos, né? Sim, Desde pequeno, você trazer isso para dentro de casa, né? Com certeza. Isso mesmo. Olha, tô vindo aqui no meu ponto. Que a gente tem que dar uma pausa para os nossos patrocinadores. Ei, produção! A gente volta já, viu, gente? O Laboratório de Lab atua na área de saúde há mais de 25 anos. Prezamos pelo atendimento humanizado e satisfação dos nossos clientes. Trabalhamos com compromisso e responsabilidade, garantindo a qualidade na realização dos exames. Trabalhamos com tecnologia de ponta, com equipamentos automatizados, garantindo segurança e confiabilidade na liberação dos nossos laudos. Agende agora mesmo seus exames no Laboratório de Lab e experimente o melhor em saúde. Voltamos e agora com um tema importante, que na verdade, esses dias eu estava falando e citei, marquei a Cris, inclusive, né, Cris? Sobre algo que me chamou muito a atenção, é mais do mundo da Cris, né, do que o meu,
mas como influencia, né, nessa parte também da reprodução humana, né, das tentantes. Eu atendi uma paciente essa semana e foi uma consulta muito desafiadora, muito tensa, né, e que uma paciente que já está há 2 anos em acompanhamento comigo, né, entre idas e voltas, porque eles tiveram algumas pausas, o casal. O companheiro foi diagnosticado com transtorno de borderline. E foi uma consulta, assim, que ela desabou, né? Conversou, chorou. E um casal que está tentando engravidar, desejando engravidar. E, de repente, se deparar, né, com um dos dois, com o diagnóstico do transtorno, né, que impacta tanto Sim. dentro de casa, na relação, né? É uma doença, é um transtorno e que precisa, como tal, ser tratado e ser acompanhado. E acabou, na verdade, né? Eu falo acabou, obviamente não, porque, né, ambos estão vivos, graças a Deus, e ela tem o potencial de se reestruturar novamente, mas que ela estava há 8 anos com ele, né? E de repente se deparar com situações de um relacionamento. Ela disse isso: doutora Eugênia, parecia que eu estava com uma pessoa que eu nunca conheci na minha vida. Eu, inclusive, passei por diversas situações que jamais eu imaginei que ia passar. E isso repercute na minha família, né? Todo mundo sofre junto, né? Pai, a mãe. E, Cris, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa incidência do borderline, inclusive. Sobre o impacto, na verdade, desses transtornos e outros dentro da relação do casal que está ali, né, se programando para tentar engravidar. É um desafio, entanto, né? A gente imagina que desafio você descobrir, né, um transtorno que a gente sabe que é um transtorno que não tem cura. De e personalidade, aí, né? Porque ele é uma estrutura de personalidade, né? Quando se pergunta o porquê aconteceu, o que foi. A gente sabe que tem um registro de abandono, que ficou ali, geralmente é na infância, ou de abuso sexual. Ele tinha, o pai dele, acredito eu, Sim. que tinha, porque ela comentou isso comigo, a doutora Eugênia. Inclusive, o pai dele morreu numa briga, defendendo uma outra mulher que não era a mãe dele. E provavelmente ele tinha esse transtorno, porque era muito parecido, só não tinha o diagnóstico. Sim, tem que ser avaliado. Né? Mas quando a gente vai para esse contexto, né, de construção familiar, de maternidade, paternidade, precisa ser algo pensado mesmo. Porque você vai dividir, né, a vida. Eu digo assim, você tem uma relação, ela pode acabar. Mas com os filhos, a gente sabe que permanece. Sim. Né? E tem o risco do transtorno mental, né, passar. A gente entende que em algumas situações, sim. E, às vezes, a criança ela aprende também. Agir daquela forma. Quando ela entra no processo terapêutico, ela vai entendendo o que é dela e o que é da família. Sim. Né? Então, a gente tem a possibilidade de reestruturar. O adulto, a gente não tem mais como. Vai ser tratamento, medicação e terapia para a vida. Porque o que é que a gente tem do border, né? Que se fala muito. Eles têm uma impulsividade muito maior, não conseguem lidar com a frustração. Então, assim, vai para várias áreas. Tem gente que vai usar álcool, tem gente que vai usar drogas, tem gente que vai para a parte sexual, né? Às vezes fica mais agressivo. Tem uma compulsividade dentro do transtorno, né? Sim, acontece. E tem as comorbidades, que a gente não pode negar. Né? Pode ter ansiedade, depressão. Sim. Então, assim, quando a gente vai para o contexto familiar, o interessante é que a pessoa entenda também o que acontece com o outro. Né? E aí, essa pessoa que você citou, ela pode fazer escolha, por exemplo. Né? Quando a gente, lógico, que não é fácil lidar. Mas assim, ela pode fazer a escolha hoje de manter esse relacionamento ou não. Né? Tem essa possibilidade de planejar, do planejamento. Agora, lógico que ela vai precisar de um tempo. Com certeza. Né? Para entender o que aconteceu. Né? E de certeza, ajuda. Profissional, tem que ser profissional. Para que ela se conheça, entenda o que é que está acontecendo, entender um pouco sobre o transtorno, né? Porque os comportamentos, eles são vivenciados no dia a dia. Né? E não se culpe, né? Porque ela usou até uma frase conversando comigo assim: ai, doutora, mas no começo, assim, eu também não fazia minha parte como mulher. Aí eu disse: que parte é essa como mulher, né? Enfim. E aí, ou seja, ela estava também trazendo para ela uma culpa
né? Tentando justificar as atitudes e o comportamento dele na atitude dela. Né? Isso mesmo. E entender que não é seu, né? Eu falo muito hoje de responsabilidade afetiva. Isso. Precisa entender no relacionamento o que é seu e o que é do outro. Bom, eu vou entrar num relacionamento, o que é que a outra pessoa quer? Né? Pode ser hoje a gente tem, né? Relacionamento aberto, trisal, são escolhas. Né? Mas é preciso ter responsabilidade afetiva. Se você entra num relacionamento que a pessoa não quer ter um relacionamento aberto, né? Ela constrói uma relação com você, você tem uma responsabilidade com ela. Você pode fazer suas escolhas, você não perde sua identidade, mas você se comprometeu, né? São os ajustes, os acordos nas relações. Então, assim, entender o que o outro tem, a gente brinca às vezes, né? Eu digo, brinca os profissionais de saúde mental. Né? Se a gente fosse fazer um estudo, né? Ah, não, vou fazer um estudo antes de me relacionar com alguém. Né? A gente às vezes brinca com essa situação que não é possível. Mas você pode fazer algumas escolhas, entender, né? Como nesse caso, poxa, eu ainda quero manter esse relacionamento. Eu acho que o primeiro passo é esse. Né? Ela se reorganizar como pessoa, entender os desejos dela, entender se ela quer manter esse relacionamento para pensar na fertilização. A gente precisa entender isso. Com certeza. E é isso que a gente traz também. Qual é o seu desejo? Por que você quer, né, ser mãe ou quer ser pai? Né? Os pais ou as mães. Né? Que a gente fala hoje também dos casais, né? O homo, que a gente sabe que está se estendendo, né? E que faz o uso, né, da fertilização para realizar seu sonho. Né? Seu sonho familiar. Mas você, antes de qualquer coisa, você precisa entender por que eu desejo. Né? Porque eu desejo ser mãe, porque eu desejo ser pai, que a gente sabe que é uma jornada que também exige bastante. Sim, com certeza. Né? As mudanças de vida. Ambos, Mas, assim, transtorno de personalidade, como qualquer outro, né, exige o acompanhamento. E quem convive com essa pessoa e está ali, ela vai sentir muito mais. Né? Como você citou, essa paciente. Então, assim, orientar que ela se cuide. Né? Que ela busque profissional nesse momento para se reorganizar, elaborar o que é que está acontecendo. E nessa jornada de tentar engravidar, né? A gente sabe que cada vez mais tem sido mais frequente a infertilidade, né? Sim. Já disse várias vezes aqui, mas a OMS liberou um relatório esse ano. E 1 a cada 6 pessoas no mundo tem, né, algum tipo de dificuldade em engravidar. Por N motivos que a gente está vivenciando. Né? Uma mudança cultural, uma exposição a muitas coisas, escolhas, enfim. Sim. Várias coisas vêm impactando nisso, né? E muitas vezes eu faço a pergunta também, Cris, no consultório. Às vezes o paciente até tem filho já, e aí deseja ter um segundo. Mas por que você quer ter um segundo? E às vezes a gente ouve assim, porque o mais novo está pedindo. Porque eu quero dar um irmão para o meu mais novo. Mas o desejo tem que ser seu e do seu parceiro. Isso mesmo. Primeira coisa, de ambos, né? Ninguém pode entrar nessa jornada, se for um casal, sozinho. E é muita carga para um só. Sim. Por isso que é importante ambos estarem acompanhados. Exatamente. Né? Muda a vida de todo mundo, não é só da mãe e do pai. Sim. Se tem um irmão, vai mudar, vai trazer essa mudança desse ambiente. Sim. Né? Para a avó, para o tio. Então, a extensão é quando a gente entra na parentalidade. Né? Eu digo, quando nasce uma criança, todo mundo, mesmo quem já exerça algum papel, ele vai exercer um papel novo. Isso. É uma criança nova, é uma história nova. Então, existe uma mudança familiar. Né? Então, a pessoa precisa entender. Eu desejo... É engraçado que isso impacta, sabe? No consultório eu percebo, assim, né? A pessoa muda, assim, quando eu... Tá, mas o desejo de ser mãe é de quem? É seu? A pessoa olha assim pra mim, porque nunca se deu conta daquilo. E a gente tem uma cultura muito forte que a mulher nasceu pra ser mãe. Isso vem sendo mudado. Sim. Né? Hoje a gente sabe que tem mulheres que dizem, eu não quero ter filhos. Isso. E tá tudo bem. Né? Mas ainda tem essa projeção de que a mulher está preparada para ter filhos, ela vai ser mãe, tem uma cobrança social, né? Isso é real, por exemplo, né? Vou dividir com vocês, eu tenho 2 filhos, as pessoas perguntam, vai tentar a menininha, Cris? Eu ouço isso, Cris. Não é? Então tem uma cobrança, mas ia ser linda, os cabelos cacheadinhos, né? E aí traz... E a gente, se você não entende bem e diz assim, poxa, é o meu momento, eu quero ou eu não quero, você vai naquele movimento. Não, né? E chegam pra mim pra dizer, pra você é tão fácil, né? Você faz fertilização, escolhe o sexo, bota a menina, eu vou pegar e eu vou colocar a menina não tá tudo certo, não é fácil. E a gente precisa saber se a gente tá disposto a passar por esse novo desafio. Digo.
Amiga, eu disse, não, minha gente, veja, já tá tudo certo. Eu e meu marido fizemos um acordo. Isso e estamos muito felizes. Eu devolveria a pergunta. Eu digo, tenta tu. Não, mulher, porque me pergunta, tem tanto, não posso fazer isso, amiga. Aí eu digo, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, fizemos um acordo, estamos muito felizes. Não me vejo nesse desafio hoje, né? De ter mais um e enfrentar a fertilização. Obviamente, se eu não tivesse filhos, ou só tivesse um e quisesse muito ter um segundo, com certeza. Sem dúvida. Vai tentar uma menininha? Não. Não, amiga. Mas então faz pra você. Mas não vou. E as pessoas vão além, né? Elas perguntam assim, você se operou, né? Coisas mais... Também, mas você tá na menopausa? Você maquiou suas roupas, eu não. Foi aqui, ela quer. E aí a gente vê essa cobrança. E a pessoa entra nesse movimento de dar o retorno pro outro. Né? Isso. Quando não entende que eu quero, eu não quero. Né? Todos os dias me perguntam. Quando vem o próximo, eu digo, e não a gente sei. vai, né? Você estamos com os planos. Não sei. Mas é importante a gente também ajudar quem está passando por esse processo a sair dessas armadilhas. Mas é a história né? de das você armadilhas. viver consciente. É. As pessoas vivem no automático. Sim. Não se vive no consciente. Mas, amiga, no pensar, por exemplo, no raciocinar. quem está passando pelo processo de tentar já tem a própria autocobrança. Sim, tem uma fragilidade que é uma muito fragilidade, grande. é um ponto mas fraco. Mas eu tava falando dessa pessoa, entendeu? Você tá falando no geral. Sim. Ela foi pro geral. E aí é difícil até de conseguir driblar essas armadilhas, de responder uma dor, que é uma dor, né? É uma dor. No processo das tentantes, a gente usa alguns testes. E um desses testes, a gente usa de como lidar com o outro. Por quê? Porque geralmente a mulher, né? Porque geralmente quem vai para os consultórios são as mulheres. Elas têm vergonha de dizer assim. Porque ela pensa assim, por que eu não posso gerar? Né? Numa concepção natural. Sim. Entende? Então, a gente começa a trabalhar isso, porque elas começam a se esquivar no todo. Não fala, evita, se fechando, não partilha. Né? Eu tive uma situação recente caso. que eu estou trabalhando e assim, eu percebo essa minha paciente e outra pessoa. Hoje ela consegue falar e, por coincidência, em uma situação de trabalho, ela encontrou uma pessoa e partilhou. E a pessoa viveu e tem uma bebê, né, de fertilização. E ela disse, Cris, foi ótimo ouvir. Aí eu disse, vamos entender agora como você está nesse processo. Porque ela não queria nem que a família soubesse. Sim. Mas é assim na maioria dos casos. Entende? Não é ela, então, isso é real. A maioria. É isso, eu estou trazendo um recorte, mas ele é real. Né? É real. Então, você precisa se permitir até para você elaborar que não tem nada de errado com você. Né? Existem outras pessoas que estão passando por isso. É isso, exatamente. Eu tenho uma paciente que ela, nessa situação, ela estava tentando engravidar há 4 anos. E ela já era casada há 6. Aí todo mundo perguntava, e o bebezinho, quando é que vem? Isso. Aí ela, não sei, ia pro quarto chorar, ia pro banheiro chorar, saía de perto, acabava a noite, acabava o dia. Até o dia que eu fui falando isso pra ela, né? Mostrando um número, mostrando outros casos. E eu disse pra ela, você já parou pra pensar se você desse uma resposta bem real pra quem lhe pergunta e lhe cobra? Porque ela tava evitando as reuniões em família. Aí eu disse, chegue pra essa pessoa e diga, porque eu não posso, não consegui. Essa pessoa vai ficar tão constrangida que nunca mais ela vai tocar nesse assunto. E você vai viver a sua vida e toda vez que vocês se encontrarem, não vai ter mais essa situação e você vai parar de sofrer com isso. Pronto. Quando ela contou, fez o tratamento, engravidou, ficou tudo ótimo. Mas, doutora, foi libertador. Cheguei pra ela e disse, porque eu não posso, não sei, tem algum problema, já tem 5 anos que eu tento. A mulher ficou com a cara no chão, não sabia o que dizer. Sim. Né? Diga, então, você devolve o constrangimento pra você não ficar sofrendo. Eu tenho certeza que foi muito mais importante pra ela dizer, falar, né? Soltar aquilo ali. Ela do que ela disse, eu nunca fiquei tão leve na minha vida. Foi lindo ouvir isso dela. Né? Porque você vai ali querendo agradar o outro. Né? E lidar com a sua dor não é fácil. Certeza. Só que as pessoas vão fazendo. A gente sabe, né? O interessante é que não fizesse. Mas a gente não tem como sair educando. E não é ruindade não, minha gente. Não, ninguém nem para pra pensar. Reproduz. Reproduzir. Né? Reproduz. Às vezes você tá no elevador, não tem o que conversar e solta uma dessa, com né? certeza. Pois é. Meu Deus, a gente ficaria muitas horas aqui conversando. Mas a gente precisa encerrar, Cris. Então, primeiro, deixa eu dar aqui a nossa lembrancinha, tá?
minha, da Manu, de toda a produção, para obrigada. você. Muito obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhar sua experiência com a gente e com tantas pessoas que vão assistir. Tenho certeza que a gente vai conseguir mudar a vida de muitas pessoas. Eu que viu, agradeço. Cris? Deixa sua mensagem Deixo, final, sim. O que eu quero eu agradeço demais, né? Vocês, a equipe, de estar aqui, né? Da gente levar informação. Eu sempre digo, né? Promover saúde. Então, assim, eu digo, não adianta ter conhecimento se eu não posso ajudar o outro, né? Não posso partilhar, levar, e é construção, é rede. E hoje eu quero deixar assim que as pessoas entendam que não estão sozinhas, né? Porque quando você sente a dor, é você que sente. Ninguém vai conseguir mensurar o que você está sentindo, tá? Mas entenda que sempre vai ter alguém. Então, busque um amigo inicialmente, né? Um familiar, alguém que lhe escute. A gente tem aqui o Cavida, tá? É importante falar sobre isso. Dá esse recado ali, vai, Cris. Do Cavida, busquem. Tem o Instagram, então é a equipe toda voltada para a orientação e prevenção do suicídio, tá? Então, vocês entram em contato, é uma ONG. Então, tem atendimento psicológico, psicólogos preparados 24 horas. Né? E as pessoas não sabem disso. Eu posso até deixar o link também para vocês ficarem divulgando. É muito importante. E nesse mês e sempre, né? De buscar. E tem o CVV, que é 188, mas aqui na nossa cidade a gente tem um Cavida e pode buscar. E lembrar sempre, não estou sozinha. Diante de qualquer situação. A gente teve esse caso, né, Cris, que acho que todo mundo acordou hoje com essa notícia muito triste da jogadora, né, da Valesca, né? A gente nem sabe direito ainda o que aconteceu. Isso. Mas que, de todo modo, é muito triste. E a gente... São casos como esses que, né, como esse que a gente precisa realmente assim, entender, né, os processos e tudo que você está falando. Né? É saber que não está sozinho, que precisa de apoio, que precisa buscar ajuda, que não é vergonha buscar ajuda. Isso mesmo. Né? Ficar atento a quem está do nosso lado. É um filho, é um, vezes né, um neto, é alguém que está dentro de casa. Ela dizem que ela viveu um dia normal, gravou podcast, fez entrevista. Ninguém viu nada de diferente. Então, cada vez mais a gente possa... ideia que fica ali, né? E a pessoa tem vergonha de exatamente. falar. Que cada vez a gente consiga falar mais e alcançar mais pessoas, né? Sim, e que estamos juntos, como Exatamente. rede, né? Ai, como obrigada, rede, eu que agradeço, meninas. Obrigada, eu que agradeço. Gente, estamos finalizando. Muito obrigada, tá? O Instagram da Cris vai estar aí também, passando para vocês, né? O nosso também. Então, para quem... quiser tirar mais dúvidas, deixe seu comentário aí também, ou entre em contato com qualquer uma de nós aqui. E a gente vai estar aqui sempre para ajudar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, amiga.